Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos falando da tradição, do depósito da fé, daquilo que recebemos de Deus que quer se revelar a nós. E a pergunta número 16 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica é: a quem cabe interpretar autenticamente o depósito da fé? Veja como estamos aí diante de uma questão que é fundamental. A quem cabe interpretar? A cada pessoa por própria conta? A um determinado grupo? Sim. A interpretação autêntica do depósito da fé compete exclusivamente ao magistério vivo da Igreja, isto é, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e aos bispos que com ele estiverem unidos. Com isso, o que se garante? Que a palavra de Deus tenha a mesma interpretação. Porque imagine se houvesse total liberdade nesse campo. Diante da mesma passagem da Bíblia, um diria que significa A, outro que significa B, talvez a coisa não apenas diferente, mas oposta. Ora, a verdade é verdade. Não pode ser uma verdade segundo o gosto pessoal. Justamente para que não ocorresse isso, o Senhor Jesus entrega, através dos apóstolos, esse depósito ao sucessor de Pedro e aos bispos em comunhão com ele. E aí, quando se trata de definir uma verdade que nós chamamos de dogma, cabe ao sucessor de Pedro, bispo de Roma, chamamos de Papa, e aos bispos que ali estão unidos a ele. Por isso mesmo, antes de definir um dogma, que aliás as definições são raríssimas na história da Igreja, antes de definir, o bispo de Roma consulta os seus irmãos bispos, perguntando-lhes o que pensam a respeito daquela verdade. E quando há um consenso, quando ele percebe, o bispo de Roma percebe que todos os seus irmãos bispos pensam assim, e que também o povo de Deus, que é animado pelo Espírito Santo, pensa da mesma maneira, é que define um dogma de fé, o último dos quais foi definido em 1950, o dogma da Assunção de Maria ao céu. Portanto, as verdades de fé estão sob a responsabilidade e o cuidado da Igreja, isto é, daqueles que a dirigem, especialmente daqueles que recebem o carisma da verdade. O bispo de Roma, que nós chamamos Papa, e os bispos unidos a ele. E, aliás, é o que o bispo de Roma faz com frequência, não só diante da definição de verdades, mas também diante da necessidade de dar respostas para o mundo. Daí o sentido da convocação de concílios ecumênicos, de sínodos ou de reuniões que o Papa faz com todos os bispos ou com determinados representantes seus, representantes que estão em várias partes do mundo e que o ajudam, então, a ter o melhor esclarecimento de respostas que a Igreja deve dar. Alegremo-nos, porque o Senhor não deixa a cada um de nós essa imensa responsabilidade de tomar e de definir questões tão importantes. Mas nós temos a possibilidade hoje de conhecer a verdade, uma verdade que nos liberta, porque alguém recebe uma graça especial para cuidar deste depósito da fé. E para que você, na obediência, acolha esses ensinamentos e os coloque em prática, para isso, receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.